Nesse exercício nós temos uma barra de vidro encurvada até ficar do tamanho de uma semicircunferência, e o exercício pede para calcular o ponto elétrico aqui, o campo elétrico aqui no ponto P, que seria o centro da circunferência, ok? Ela está a uma distância R. Na parte superior do bastão de vidro eu tenho cargas positivas. Na parte inferior eu tenho cargas negativas. Elas são dessa forma. Então, para resolver isso aqui, nós vamos precisar primeiro dividir isso aqui em dois e achar o campo elétrico gerado pelas cargas positivas e depois o campo elétrico gerado pelas cargas negativas e somar vetorialmente os dois campos elétricos. Aí a gente encontra o campo elétrico nesse ponto. Então, vou desenhar aqui o que seria essa parte, a primeira parte do semiciclo, da semicircunferência, a parte com cargas positivas. Deve ser mais ou menos isso, né? E vamos calcular o campo elétrico aqui, que seria o ponto P. Para isso nós vamos colocar o meu sistema de referência na linha que passa pelo ponto P. Então meu referencial, vou botar em outra cor. Vai passar nesse ponto. Aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X. Da teoria, o campo elétrico resultante vai estar aqui no quarto quadrante, certo? Vai estar aqui. Então, se nós olharmos para esses pedaços de semiciclo, de semicircunferência, e do exercício que diz que a carga está distribuída uniformemente, se nós pegarmos um dq aqui nessa região, ele vai contribuir aqui eu tenho a distância R, ele vai contribuir com um DE nesse ponto, um elemento de campo elétrico. Então nós vamos achar esse campo elétrico aqui nessa região fazendo a integral, somando todos os elementos de campo elétrico criados pelos elementos de carga da metade dessa barra circular. Então, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro ver quem é esse DE. Se nós olharmos para o nosso sistema de referência, aqui é o ângulo zero, ele vai andar e vai chegar aqui. Então eu vou chamar esse ângulo de φ. O meu campo elétrico vai estar a um ângulo φ, que eu não sei qual é.
E esse ângulo pequeno aqui, θ. Logo, φ é igual a 1, 2, 3, 3π sobre 2 mais θ. E o meu vetor DE, escrito em termos de suas componentes, será DE, o módulo dele, cosseno de φ na direção de I, mais cosseno de φ na direção de J, né? Bom, vamos abrir essa expressão. Isso vai ser igual a DE cosseno 3π sobre 2 mais θ, a direção de I, mais, aqui eu tenho um erro, eu vou corrigir, que é seno seno 3π sobre 2 mais θ na direção de J chapéu. Aqui nós vamos usar a identidade trigonométrica, cosseno de A mais B é igual a cosseno A cosseno B menos seno A seno B. E o seno de A mais B é igual a seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Vamos usar essa identidade aqui nesse vetor. Então, será igual a DE, que multiplica essa primeira expressão. Vou colocar entre parênteses cosseno de 3π sobre 2 cosseno θ menos seno 3π sobre 2 seno θ na direção de chapéu mais seno 3π sobre 2 seno θ cosseno θ mais seno θ cosseno 3π sobre 2, isso em J chapéu. Cosseno de 3π sobre 2 é igual a 0. Seno de 3π sobre 2 é igual a menos 1. Aqui menos 1. E aqui igual a 0. Então, DE que multiplica, essa parte vai embora, menos daqui com menos daqui vai mais, seno de θ na direção de chapéu, aqui, essa parte aqui vai embora, aqui é menos 1, menos, mais, menos, cosseno de θ em J chapéu.
DE seno θ em chapéu menos cosseno θ em J chapéu. Isso aqui é o vetor, o elemento do vetor campo elétrico. Agora, a gente sabe que DE é igual a 1 sobre 4π epsilon zero R ao quadrado, né, do nosso desenho, aqui, R, o DE, o módulo desse vetor vai ser um dq, e a distância está a R, distância R do centro do que seria a circunferência, vezes um dq, um elemento de carga. A gente sabe que a carga está distribuída uniformemente, né? Então temos uma densidade de carga nesse campo, nesse caso. Essa densidade de carga é a carga total dividida pelo arco. Daqui sai que um dq qualquer, um ds lambda é igual a um dq. E ds é igual a R d θ, né? Se eu pegar um elemento de S aqui, um ds aqui, terei aqui um ângulo, um elemento de ângulo, que ele vai ser igual aqui a um dθ, posição oposta pelo vértice. Dθ. Um ds é igual a R dθ. Então, dq não, dE é igual a 1 sobre 4π epsilon zero R2, que multiplica dq. Quem é dq? dq é igual a lambda ds, lambda ds, mas quem é ds? R θ, R dθ. Aqui, ó. Já peguei isso aqui e já substituí aqui. Aqui sai que o D o módulo desse elemento de campo elétrico vai ser, eu já vou cortar esse R com um expoente aqui, ó, esse lambda sobre 4π epsilon zero R dθ. Pronto, já arrumamos nossa expressão para poder integrá-la em θ. Vamos botar esse resultado dentro do nosso vetor DE. Então,
DE, meu vetor DE é igual lambda 4π epsilon 0 R ele vai estar presente dos dois lados. De θ. É isso? Que multiplica não cosseno de θ, seno de θ na direção de chapéu menos cosseno de θ na direção de J chapéu. Isso é igual, portanto, a lambda sobre 4π epsilon 0 R seno θ de θ em I menos cosseno θ de θ em J chapéu. Vamos integrar então. Vamos passar a integral desse lado. Isso aqui é uma constante, fica fora da integral. A integral da soma é a soma das integrais. D, a gente sabe que vai ser, quando somar todos os elementos de campo elétrico, eu vou encontrar aqui o meu campo elétrico. Naquele ponto, o meu vetor campo elétrico é igual, então, a lambda sobre 4π epsilon 0 R. A integral, eu não vou me preocupar agora com o limite de integração. Seno de θ de θ em I menos integral do cosseno de θ de θ em J chapéu. Certo? Isso é igual ainda a lambda sobre 4π epsilon 0 R, que multiplica a integral do seno é menos o cosseno. Menos o cosseno de θ. Menos a integral do cosseno é o seno de θ. Aqui eu vou, isso aqui em I, isso aqui em J. Certo? Aqui eu terei meu limite de integração, aqui também, mas eu não coloquei antes, porque eu quero chegar aqui numa forma mais fácil e não complicar o resultado. É igual a menos lambda sobre 4π epsilon 0 R. Quem é θ? Θ do início do nosso exercício, θ está aqui, é igual a φ menos 3π sobre 2. Esse será o limite de integração de menos
cosseno θ de φ1, vou fazer assim, φ1 a φ2 menos, aliás, estou fazendo confusão, cosseno não de θ, mas de φ menos π sobre 3, é isso? Aqui é φ menos 3π sobre 2, cosseno de φ menos 3π sobre 2. De φ. Vamos olhar para o nosso desenho agora. Φ, quando estiver aqui, eu estou integrando aqui nesse quarto quadrante. Quando φ estiver aqui, vai ser 3π sobre 2. Quando φ estiver aqui, vai ser 2π. Então vai ser de 3π sobre 2 a 2π. De 3π sobre 2 a 2π. Menos o seno de φ menos 3π sobre 2. Isso de 3π sobre 2 a 2π. Isso aqui em I e isso aqui em J. Correto? Então, vai ser igual a lambda sobre 4π ε0r que multiplica menos, quando φ for 2π, cosseno de 2π menos 3π sobre 2 menos cosseno de 3π sobre 2 menos 3π sobre 2. Isso, tudo isso aqui na direção de I. Menos, vou fazer aqui embaixo, menos seno de 2π menos 3π sobre 2 menos seno de 3π sobre 2 menos 3π sobre 2, tudo isso na direção de J, J chapéu. E eu fecho a chave aqui. Bom, seguindo com a álgebra, 4π ε0r que multiplica menos, esse menos aqui, cosseno 2π menos 3π sobre 2 é π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 menos cosseno de zero. Cosseno de zero. Em
menos aqui agora seno de 2π de π sobre 2, seno de π sobre 2 menos seno de zero. Isso na direção de J, chapéu. Isso é igual ainda a lambda sobre 4π epsilon 0 R, que multiplica aqui, cosseno de π sobre 2 é 0, cosseno de 0 é 1, menos 1, com menos daqui fica mais. Então, fica 1 na direção de chapéu. Aqui eu tenho menos, seno de 0 é 0, né? Aqui eu cortei isso aqui. Aqui seno de 0 a 0. Seno de π sobre 2 é 1. Menos daqui, menos 1, menos 1 na direção de J, chapéu. E olha só o resultado que eu cheguei. Que o campo elétrico no ponto P, devido às cargas positivas, ele é π lambda sobre 4π epsilon 0 R, e o vetorzinho I menos J. Esse é o campo elétrico. Agora daqui nós podemos tirar, fazer umas interpretações, dizer que eu vou botar um mais aqui para dizer que esse campo elétrico é devido às cargas positivas, certo? Eu vou dizer que o módulo de E mais é igual a o que? Raiz de duas vezes isso aqui, né? Eu vou fazer. O vídeo já está comprido mesmo, mas eu vou fazer 4π epsilon 0 R ao quadrado mais menos lambda sobre 4π epsilon R ao quadrado. Ok? Né? Quando multiplica aqui, esse termo aqui vem para cá positivo e vem para cá negativo. Então, o módulo do vetor do campo elétrico devido às cargas positivas é igual a raiz de duas vezes lambda sobre 4π epsilon 0 R. Tudo isso ao quadrado. Daqui eu chego à conclusão que o módulo de E mais é igual a lambda sobre 4π epsilon 0 R raiz de 2. Se eu multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, vai ficar que o módulo de E mais é igual a, aqui fica 2 por 4, fica 2 raiz de 2. 1 sobre 2 raiz de 2. Eu vou deixar o lambda em cima. Lambda, 2 raiz de 2, π epsilon 0 R. Ok? Vou limpar isso aqui para ficar menos feio. Vou fazer assim.
lambda. Se eu quiser, eu ainda passo esse 2 aqui para dentro e fica dessa forma. O módulo do campo elétrico devido às cargas positivas é igual a lambda sobre. Eu passo ele para dentro. Quando ele vai para dentro, ele passa ao quadrado. 4 vezes 2, 8. Raiz de 8 π epsilon 0 R. Esse é o módulo do meu campo elétrico devido às cargas positivas. Olhando para o vetor, nós podemos calcular ainda a tangente que ele faz com o eixo, a tangente do ângulo que ele faz com o eixo positivo e saber onde é que fica localizado esse vetor resultante. Então, a tangente do ângulo φ do ângulo φ é igual a, vamos olhar para o vetor, vai ser menos lambda sobre 4π epsilon 0 R dividido por lambda sobre 4π epsilon 0 R. Vai ser igual a menos 1. Então, ângulos com tangente menos 1, ele está no quarto quadrante. Então, o ângulo φ vai ser no quarto quadrante 3π sobre 2 e uma particularidade, o fato dele ser igual a 1 diz que ele está dividindo o quarto quadrante em duas partes iguais. Então vai ser um múltiplo de π sobre 4. Vai ser olhando para o sistema de referência, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Então a gente escreve que esse ângulo vai ser não um múltiplo não 3π sobre 2, mas um múltiplo de π sobre 4. No caso, 7 vezes π sobre 4. Esse é o ângulo que o nosso setor está situado, que o vetor procurado está situado. Ok? E se radianos, se a gente quiser transformar para grau, vai ser 3 vezes 90 mais 45, que é igual a 3 vezes 90, 270, mais 45, 315 graus. Então, conclusão. O meu vetor resultante, devido às cargas elétricas positivas, ele vai estar aqui exatamente dividindo o quarto quadrante. Ok?
Então, se a gente for desenhar ele em cima do desenho do exercício, ele vai estar nessa região aqui. Isso aqui é o campo elétrico devido a que mais? Voltar. É Então, seguindo o mesmo raciocínio, para as cargas negativas, o meu campo elétrico vai mudar só o sentido. Então ele vai estar aqui nessa região, certo? Está aqui mais ou menos. Eu vou dizer que o campo elétrico é devido às cargas negativas. E agora basta somar. Você pode fazer isso com a regra do paralelograma. Você pode fazer aqui assim. E dizer que o campo elétrico resultante, nesse ponto, vai estar aqui. Eu vou chamar de E resultante. Tá aqui uma cor diferente. O E resultante. Ele vai estar nessa posição, nessa direção e com sentido para baixo. Ou então você pode vir aqui. Quando você segue os mesmos passos, você vai achar que devido às cargas negativas, ele será lambda sobre 4π ε0r, e o vetor agora será o vetor do terceiro quadrante, vai ser menos i menos j. Você somou esses dois vetores, você vai ver que a componente na direção de i tem sinais opostos. Então eles vão se cancelar. E tem mesmo sinal na direção de j. Vão se somar na direção de j. Então o campo elétrico resultante devido à interação das duas cargas, não devido à interação, mas devido à presença das duas cargas, vai ser igual a esse termo é presente nos dois vetores. Vou botar devido às cargas positivas, mas devido às cargas negativas.
Então, daqui sai que o E resultante é igual a esse termo está presente nos dois campos, tá aqui, o termo está presente nos dois, então a gente deixa ele em evidência e soma-se os dois vetores unitários. 4π epsilon 0 r. O vetor I menos J mais o vetor menos I menos J. Então é igual a lambda sobre 4π epsilon 0 r, que multiplica I menos J menos I menos J é igual a lambda sobre 4π epsilon 0 r. Esse I vai embora com esse, vou botar em vermelho. Esse I vai embora com esse. E aqui vai aparecer menos 2J. Multiplica. Então o campo elétrico resultante no ponto P é igual a menos, esse 2 vem aqui para fora, quando eu simplifico aqui fica lambda sobre 2π epsilon 0 r na direção de J chapéu. Olha só. Então o campo elétrico resultante desse sistema composto por uma vareta carregada eletricamente com a parte superior positiva e a parte inferior negativa, ele não tem componentes na direção X. Aqui. Ele tem só componentes na direção J e para baixo. Quando você coloca uma carga positiva nesse ponto, ele vai sofrer a ação de uma força devido ao campo elétrico resultante e vai se dirigir aqui, ó, descer exatamente aqui nesse ponto. Ele vai fazer esse percurso. Você bota uma carga positiva aqui, pá! Opa, deixa eu desfazer isso, não é isso que eu quero mostrar não. Você bota uma carga elétrica positiva aqui no ponto P. Então ele vai sofrer uma força, vai estar sob a presença do campo elétrico resultante, ele vai sofrer uma força e vai se deslocar aqui, ó. Vai sofrer uma aceleração aqui, ó, onde o ponteiro do mouse está se deslocando. Ok? O módulo dele, o módulo do campo elétrico é lambda sobre 2π epsilon 0 r, onde lambda é a densidade de carga no bastão e r é a distância, do que seria o raio se fosse uma circunferência, e
esse sinal menos indica que ele é para baixo, na direção da carga negativa. Ok? Qualquer comentário, pessoal, se vocês observarem aí algum erro da minha parte, vocês avisem aí nos comentários que eu vou observar e vou corrigir. Ok? Até mais, até o próximo vídeo.